Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Reconexão Essência. Hoje a gente vai falar sobre a nossa conexão com o nosso mental superior, o chakra coronário. Deixa eu chamar aqui a Shirley. Se ela entra. Como, né? Todo mundo se pergunta, todo mundo quer isso. Oi, Shirley. Saudade de você, Sassô, tudo bom? Tudo certo? Deixa eu chamar aqui a Chan. Ver se ela entra aqui, a gente já começa. Ela tá aqui já. Ó. Ela tem que ainda. Te pedir. O Chan, pede para participar da live, porque não está aparecendo aqui para mim. Agora sim. Eita, toquei em alguma coisa aqui. Peraí. Vou ver se a Cheguei. gente... Tudo bem? Bem-vinda de volta, Sussô. Ai, obrigada. Estava com saudade já de vocês, pensando nisso. Acredito que hoje a gente vai falar, né, como, né, a gente entrar em contato com o nosso mentor, ou eu superior, ou o nome que quiser chamar, né, cada lugar tem um. Mas esse lugar dentro de nós, essa reconexão com a nossa essência, né? E, e essa reconexão, o quanto que às vezes está na nossa cara e a gente não percebe, porque a gente quer algo mágico, né? Querem começar aí, meninas? Eu queria colocar uma pergunta para vocês, amigas queridas. Porque assim, a gente falou como se comunicar com o seu mentor. E o que é esse mentor? Esse mentor é o meu eu superior, esse mentor é o amparador, esse mentor é o anjo da guarda. E isso causa confusão para as pessoas, né? Eu, por muito tempo, fiquei muito confusa com isso. Hoje, eu tenho para mim que, e me corrijam se eu estiver errada, existe sim um momento em que a gente se conecta conosco mesmo, numa outra dimensão, né? Conosco real, não a Shirley, mãe, eu, né? Luz, enfim. E também tem a questão do mentor. E é isso que eu queria, de repente, começar a discutir com vocês. Eu me lembro, eu gosto muito do Laércio Fonseca, eu me lembro dele numa das muitas palestras que eu fui dele, falando assim, galera, vocês acham mesmo que vocês têm um anjinho da guarda que fica coladinho em vocês 24 horas por dia? Caramba, que trabalho chato esse, né? Então, assim, Xan, eu queria muito te ouvir. O que você acha disso? Olha, realmente, né, essa coisa do mentor é algo que a gente vai pensando muito. E eu posso dizer que eu passei por etapas nesse entendimento, né, de quem eram os mentores, os amparadores, né, os nossos guardiões, todo esse universo espiritual que a gente vai dando nome, que alguns só ouvem, outros têm medos, mas assim, no meu universo, eu acho que eu fui mudando um pouco essa concepção desse mentor mesmo, de fato, né? Porque a minha forma de ver a espiritualidade foi mudando conforme eu fui ganhando entendimento, consciência, expansão dessa consciência em relação à espiritualidade, né? Então, eu sei que hoje eu tenho a minha parte, que é até difícil, né? Mas assim, aquela parte que é minha, a minha mentora, né? Eu comigo mesmo, eu com a minha espiritualidade, e tem a outra parte que é eu com os meus mentores, com os meus amparadores que vão formando a minha egrégora, que trabalham junto, unido, em prol, né, do meu desenvolvimento pessoal. Então, para mim, eu vejo um pouquinho assim. E você, Sô? Também não sou dessa ideia de que tem alguém ali do seu lado, como uma mamãezinha. Não, não vai ali, mas a gente se escolhe. Quando a gente se dispõe a fazer algo, né? Quando eu fazer algo em prol maior, assim, eu vou, sei lá, fazer
eu vou sair de casa e quero, sei lá, viajar lá para a Austrália e cuidar dos cangurus, né? Você fez um movimento na sua vida e amparadores, vou tratar assim, os cangurus da Austrália, falar, nossa, tem alguém aí, alguém disposto a, a se conectar com esses animais e fazer algo em prol deles. Vamos lá junto? Vamos. Então, assim, quando a gente se dispõe, eu dei um exemplo bem esdrúxulo, mas a fazer qualquer coisa na nossa vida que seja um serviço, de servir mesmo, né? A gente vai receber apoios. Isso é inegável. Ou quando a gente quer, por exemplo, a pessoa está muito afim de encontrar um trabalho e ela se coloca e vai procurar, ela é guiada. Não tem como ela não ser. Porque, nossa, ela está procurando, ela tem várias possibilidades. O que seria, como que pode abrir para ela ali para que seja feito o melhor para ela? Como que pode abrir ali para que ela possa fazer uma escolha mais assertiva, né? Se a pessoa está calma, se a pessoa está pedindo isso, peça e será atendido. Se você não pede, é meio que assim, vai lá. Mas não é quer dizer que você está solto. Eu acho que nada está solto no universo. A gente está dentro dessa humanidade. Então, a gente está grudadinho ali, entrelaçado, com um monte de pessoas, com um monte de coisas que essas pessoas nos colocam. A gente está entrelaçado com a vida, com a nossa vida, com a vida de nossas famílias, com a vida de quem a gente conhece. Como dizia lá no Pequeno Príncipe, tudo que você cativa, você é responsável. Né? Então, onde eu me coloco, eu sou responsável também. Responsável não é um peso, é uma habilidade de dar aquelas respostas para aquele ambiente da melhor maneira possível. Então, por isso que às vezes a gente sente, eu estou perdida, eu estou fazendo algo que não era para fazer, eu estou no meu projeto de vida, eu estou na minha missão, né? Só você vai saber. Você está bem? Né? Como que você está indo? Você está enfrentando seus desafios diários, levantando, porque cada dia a gente vive um processo, um arquétipo, que é o arquétipo do herói dentro de nós. Então, eu estou aceitando essa batida na porta que vem para mim, ou não? Eu ainda estou muito envolvido nos meus aspectos egóicos, instintivos mesmo, de instinto, eu estou só na sobrevivência, e está tudo bem. Se eu me incomodei com aquilo, eu tenho que fazer um movimento. Eu me incomodei e não faço o movimento, né? O que pode acontecer comigo? Várias coisas. Porque se eu estou incomodado e aquilo está gerando em mim dor, sofrimento, meu corpo vai sentir. E a gente já falou sobre isso aqui. A somatização de toda essa massa energética, ela vem para o corpo. E ela tem que sair de alguma maneira. Então, eu vou, às vezes, ter uma doença. E na doença, a pessoa se percebe mais espiritual, mais pensando em outras coisas, mais se conectando com algo além apenas da sobrevivência, né? Então, tudo vai nos conduzir para o melhor. Eu acredito sempre nisso, mas os amparadores, essa conexão com o nosso eu superior, eu vou falar eu superior, ela é um acesso, é um pedido. Peça, e eu peço, e eu tenho que saber um jeito de pedir, e eu tenho que saber a resposta, né? Eu não adianta pedir e não sei a resposta, eu não sei fazer aquela leitura daquela resposta. Então, é aprender a fazer a leitura das respostas do que a gente pede. Eu gosto essa coisa do não estar sozinha. A gente, quando está trabalhando com a espiritualidade, né? Enfim, somos todas terapeutas holísticas aqui, a gente, às vezes, duvida, né? Eu mesmo, muitas vezes, eu falei, gente, será que eu estou sozinha fazendo isso aqui? E há algum tempo atrás foi muito lindo, porque eu estava aplicando reiki numa pessoa e eu estava com a mão na cabeça dela. Aí, depois eu toquei em várias partes do corpo, mas aí quando ela sai, quando eu termino a sessão, ela fala assim, entrou alguém na sala? Eu falei, não, estávamos nós duas durante toda essa hora que eu estava aplicando o reiki em você. Não, mas teve um momento em que eu sei que você estava com a mão na minha cabeça, eu sentia, e alguém tocou a minha barriga.
assim, e é lindo quando a gente tem esse tipo de feedback, né? Porque você fala, você tem a certeza clara de que você não está ali sozinha. E eu concordo contigo, né, Soisha? Uma coisa é, dependendo do trabalho que a gente vai desenvolvendo, a espiritualidade manda, assim, ou melhor, né? A gente começa a ter o privilégio e o merecimento de ter a ajuda desses anjinhos, né? Tipo esse aqui. De ter ajuda mesmo desses seres, né? Então, assim, dependendo da linha de trabalho que você está seguindo, eles vão chegando. Agora, refinar esta conexão com esses seres é que é o grande segredo, né? E é por isso que a gente está aqui falando do chakra coronário. Porque eu só consigo entender o que eles estão querendo me falar, me mostrar, me conduzir, se eu refino. E como é que eu faço isso? Primeiro, né, que nem a gente já sabe, né? Tendo definitivamente uma postura mais ética, mais honesta conosco mesmo, né? E com quem a gente está atendendo, não só quem a gente está atendendo, mas em todas as nossas relações, família, amigos, enfim. E eu acho que, assim, eu participei recentemente de um retiro com o Nicolai Corsino, que é alguém que eu gosto muito, e ele me fez pensar em algo que eu até montei aqui em casa. E eu até vi um post teu, Sônia, sobre isso. Do como é legal a gente ter um altar, um local, onde você ali vai ancorar a energia. Ali é aquele momento em que você vai literalmente conversar com esses seus amparadores, com esse seu mentor, enfim. É naquele momento que parece que você recebe algum download, sabe? Eu, por exemplo, não vejo nada, eu não desenvolvi nenhuma mediunidade de clarividência, clareaudiência, enfim. Mas sabe quando vem aquela intuição? Você fala, nossa, eu vou sair daqui agora, depois desse processo eu vou falar com alguém, vou fazer tal coisa. É como se a gente começasse a captar com mais clareza o que vem. A gente fala lá de cima por força do hábito, mas o que vem mesmo. E como é importante a gente, de repente, montar um altar. Não com santos, não. Com coisas que façam sentido para você. Com coisas que façam sentido para a sua crença. E até mesmo conectado com o tipo de trabalho que você está fazendo. Por exemplo, eu lido com constelação familiar, mas também com reiki. Então, assim, eu sei que eu tenho mãos de cura, eu entendi isso. Então, tem elementos lá no meu altar que remete a reiki, que remete à cura, de maneira geral. Mas, assim, mais do que entrar no estado de meditação, é um estado de presença, é um estado de plena atenção. Atenção para o que está vindo. E aí, é muito maluco, né, meninas? Porque quando a gente começa o nosso dia, de repente, ontem mesmo eu tinha uma palestra para fazer, cara, estava tudo certinho, o script estava todo desenhadinho. Pai, eu vou falar tal coisa em tal hora. De repente, quando eu levanto e começo, eu falo algo completamente diferente. Mas, não que tivesse fugido ao assunto, ao tema, mas eu coloco outros exemplos, eu trago outras coisas, e de repente, ali eu senti claramente que assim, alguém estava me conduzindo, ó, fala isso e não aquilo. E depois, quando eu termino a minha fala, alguém que estava ouvindo falou, nossa, isso fez todo sentido. Então, assim, para aquelas pessoas que estavam ali, talvez aquele texto que eu tinha feito, que estava ok, não era o mais adequado. Então, quando a gente está mais atento a isso, a gente deu o script e a coisa acontece. É aquela coisa de começar a ouvir cada vez mais o nosso coração, né? Né, Chan? Estou fechando porque tem muito barulho aqui ao redor. E essa conexão, né, esse chakra de 1000 pétalas, né, na verdade 972 pétalas que formam ali uma flor de lótus, né, nessa formação, que é essa conexão mesmo, né, essa conexão com o divino, né, essa conexão com o que há de superior no universo e em nós, né, o que tem de superior em nós, a nossa porção divina, que nós temos muita dificuldade em reconhecer ainda. Está muito lá fora, nós não vemos isso como algo que está dentro da gente. E, na verdade, a divindade está dentro de nós. Nós somos imagem e semelhança, né, de uma porção do divino, do Criador. Nós temos a centelha divina dentro da nossa formação, dentro do nosso espírito. E isso só pode ser divino, só pode ser de luz. A gente precisa
acreditar nisso cada dia mais, para que isso se torne algo muito mais fácil acesso. Porque se a gente não reconhece esse estado de luz, a gente só olha a sombra, só consegue reconhecer as nossas sombras. E se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia, é tão fácil, né, olhar para o lado escuro do outro, principalmente, né? O nosso, muitas vezes, fica ali meio escondido embaixo do pano, porque a gente acaba tendo dificuldade de reconhecer que essas partes em sombras nossas também fazem parte de nós e que compõem esse todo de luz e sombra, da divindade que você é. Por isso que estamos no estado nominal, né? Nesse desenvolvimento do homem, né? Desenvolver todos os nossos instintos humanos, né? Desenvolver essas habilidades que esses instintos humanos nos faz ser cada vez mais divinos, desde que sejam olhados, reconhecidos, identificados, transformados a partir de você, dentro de você, né? Para chegar nessa iluminação, nesse estado búdico, né? Que o estado búdico é o estado do desperto, do iluminado, né? Pelo budismo. Esse ser iluminado que existe em você precisa passar por estágios. É o que a gente veio falando aqui durante as semanas, o que a gente tem sempre trazido nas lives, que é esse ganho de consciência. Então, quando você ganha consciência cada vez mais do seu processo, ganha consciência que existe essa divindade em você, você ganha consciência que há um propósito de vida, que não é só um mundo ali material, as coisas materiais, né? É um mundo espiritual, é um ser espiritual vivendo no mundo material, né? Quer dizer, quem é você de fato neste mundo material? Se você é só uma passagem, né, nesse material, o seu self, a sua essência, ela vai ficar ali, né? Presente no seu corpo astral, no seu corpo mental. Então, você vai estar sempre ali em constante desenvolvimento. Então, isso vai fazer com que cada vez mais você reconheça essa porção de luz em você, que cada vez mais você desperte o divino em você, né? Olhando para essas suas pequenas partes que te compõem no seu dia a dia, olhando com amor, com acolhimento, com coragem, né? E trabalhando, porque a gente sabe, todas nós passamos aqui, não é algo fácil a ser acontecer, né? Assim como também existe um tempo para esse processo da sua espiritualidade, de você entender esse canal que existe natural em você. Então, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em ter um altar, em me conectar a símbolos e a imagens. Nunca foi algo da minha natureza, né? Mas durante um tempo que eu estava fazendo um curso, houve o pedido da espiritualidade daquele curso que fosse feito o altar na minha casa. E eu vou falar, eu resisti muito. Foi bem interessante esse movimento meu. Não é que em nenhum momento eu resisti à minha espiritualidade, mas é como se algo em mim ainda negasse manter essa conexão constante, né? Então ali foi um processo de observação minha. E por que eu estava tão resistente em ter um altar? O altar era meu, eu ia colocar aquilo que tivesse algum significado para mim, né? Não para o outro. E mesmo assim estava difícil. Então ele foi construindo aos poucos, né, um universo em que aquele altar ali fizesse uma conexão, um sentido interno comigo. Né? E hoje ele está lá no mesmo lugarzinho, alimento ele, olho para ele, às vezes eu acrescento uma coisinha, às vezes eu vou lá e tiro outra, né? Aquele momento em que você respira assim, fecha os olhos e fala assim, nossa, a conexão está aqui tão próxima, né? Então é legal, é interessante, e por que não? Né? A pergunta foi depois assim, e por que não ter um altar? E por que não ter algo que me una de uma forma física mesmo, né? Algumas pessoas usam até velas, né, para se conectar. Mas aí apaga a vela, acabou? Não. Né? A espiritualidade, ela está constante, ela está 220, como é que é? 24 horas por dia, vai, não vamos complicar. 24 horas por dia, não complica.
E é isso mesmo, porque nós somos físicos, né? Eu estava falando, né, de um exemplo de uma cliente minha, que ela vivendo uma situação, e a gente, por quê? A gente ia falar desse assunto hoje, as coisas se conectam, e ela saiu para caminhar, e a caminhada já ajuda, né? Ela não está aqui no Brasil. E ela chegou num lugar onde tem representações para veteranos de guerra. E ela saiu com o intuito de ter uma paz. E olha para onde ela foi, para um lugar, né? Nesse lugar, ela olhou e falou assim: nossa, quantos monumentos para as pessoas, né, que vieram de guerra aqui, que lá nos Estados Unidos tem bastante disso. E ela ficou ali, andando naquele lugar, pensando na vida dela e falou: nossa, eu quero. Eu vou ler um pouco sobre isso, mas a primeira palavra que vier, eu quero que seja conexão. Eu quero ter com isso que eu estou passando agora e aquilo que eu tenho que fazer. E aí ela foi andando, ela olhou para um monumento, e a primeira palavra que estava escrita era serviço. E essa palavra, servir, serviço, já tinha vindo para ela em outros momentos. Essa palavra, esse lugar já estava ali, né, pedindo para ela, né, para ela, quando ela tivesse assim, ela servir, ela sente que ela tem uma missão, ela sente que ela tem que fazer algumas coisas, mas, sabe aquele mas, então vai servir. E não é servir ao outro, às vezes é servir primeiro a si mesma, é se valorizar, né, é servir porque ela é um templo. A gente está falando aqui de altar, nós somos a nossa casa, o nosso altar. O primeiro lugar que a gente sentiu esse altar foi dentro do útero da nossa mãe. E se eu sentir ali, e dependendo do que eu vivi ali, né, esse lugar vai trazer emoções e contradições na minha vida que eu vou ter que lidar com isso. Então, é como se a gente estivesse nadando para chegar e respirar, né? Respirar o que e sentir essa conexão. Mas para sentir essa conexão, eu tenho que acessar a minha alma, o meu ânimo, né? Meu corpo emocional e meu corpo mental juntos. Eu não posso acessar só um, senão vai ser delírio meu, né? Ou senão vai ser só o meu instinto animal querendo ali uma sensação. Eu não quero só uma sensação, eu quero realmente sentir que eu estou conectada e que eu não estou sozinha e que tem algo a mais para mim nesse mundo. E tem, mas você precisa. Se você está aqui, é para você dar o passo que é necessário. Ninguém vai te salvar, ninguém vai te levantar do sofá e falar, vai ali, que ali tem uma conexão para você. Você tem que se levantar, sair e falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu estou sentindo que é um caminho desse daí eu vou. É ter coragem, é trabalhar com os medos, é trabalhar com a insegurança, né? Trabalhar com aquela sensação de desapontamento, de rejeição, de se sentir vítima, de se sentir traída pelo mundo, pela família, se trabalhar, né? Tirar essas massas e nadar para sentir mesmo o sol, sentir esse lugar mais quentinho. É fácil? Não. Por que não é fácil? Porque a gente tem dentro de nós que tem esse tesouro que a gente quer conectar, é como se tivesse um guarda ali, como se tivesse um dragão, como nos contos de fadas, e é a representação de dentro de nós, que vai falar, opa, ninguém vai entrar aqui não, né? E aqui, se essas coisas saírem daqui, vai causar muita dor. Então, nosso inconsciente tem esse lugar aí que a gente tem que ultrapassar, que esse dragão é vencer esse dragão, mas que tem dentro de nós mesmos, né? Quando se fala que Jesus venceu o mundo, ele venceu o mundo, né? E a cruz é a representação desse mundo, porque ele venceu a si mesmo, venceu os seus aspectos, vou dizer, mais sombrios quando ele foi para o deserto e trabalhou os seus demônios, né? E os seus demônios são aquilo, é a nossa mente que não para, que vai trazendo isso, vai trazendo aquilo. Quem disse que é verdade? Quem disse que a gente tá sendo massacrado? É a nossa, é o mental. Eu não falo esse corpo aqui do coração concreto, o mental concreto. Eu falo dessa outra mente que é nosso computador, que fica cheia de telas mentais, fica cheia de confusões mentais, e que a gente tem que saber lidar com ela, saber lidar com esse corpo emocional, que ele é um corpo, e ele nos
domina muito porque a gente está encarnado, a gente tem nossos 5 sentidos e a gente vai sentindo, sentindo, sentindo. Só que eu tenho que vencer isso. E para eu vencer isso, eu preciso me trabalhar, eu preciso me colocar, né, num outro patamar. Eu preciso me sentir, né, que, como dizia Jung, né, a gente é uma gota e vai para o mar, que a nossa psique é maior do que isso. É maior que essa gotinha. E a nossa intenção é expandir, expandir e ser esse todo, sentir esse todo. Toda a humanidade somos nós mesmos, né? Fala aí, Sheila. E é importante a gente separar, né? Mente de consciência. A mente está aqui, está no físico. É ela que nem você falou, né, Su? Fica mantendo esses frames, né? Que fica gravando esses traumas, essas dores, esse sofrimento. Por que a gente está aqui o tempo todo falando, vamos trabalhar os chakras, vamos cada vez mais equilibrá-los? Para que a gente comece a buscar mais informação da consciência e não da mente. A mente vai morrer junto com o nosso corpinho físico. A consciência não. Eu gosto muito do Wagner Borges, né? Adoro o Wagner Borges, ouço muito ele. E ele fala de maneira muito clara sobre isso, né? Assim, nós temos um campo energético que é a aura. E, além disso, a gente tem todos aqueles centros energéticos que são os chakras. A gente focou muito aqui nos principais, mas a gente tem... Cada porozinho aqui é um microchakra. É por isso que quando os clarividentes que conseguem enxergar, vê a gente como se fosse um grande luz, né? Mas é porque saindo de cada porozinho desse pititico tem luz, né? Que está alimentando um determinado chakra. E cada um dos chakras, sim, a gente já falou muito sobre isso aqui, está muito ligado a um órgão, enfim, a uma função respiratória, cardio, enfim, do corpo. E o coronário, ele é o único que está voltado total para cima, né, meninas? E assim, e é por esse chakra, inclusive, que que nós somos eventualmente atacados. Quem nunca foi em um lugar, voltou para casa e estava com dor de cabeça? É aqui que fica vibrando. A minha filha, todo mundo sabe, minha filha mora fora, né? E filha de doida é doida, né? Aí ela me liga, mãe, você me harmoniza, eu tô com dor de cabeça. Porque ela já entendeu a diferença da dor de cabeça física, porque bebeu, ou porque não dormiu noite passada, ou porque comeu. Não, ela sabe qual é hoje em dia. É uma dor, a gente sabe disso, né? É uma dor de cabeça que fica ali pulsando. É uma energia densa, que ela provavelmente se conectou com isso em algum lugar. É espírito? Às vezes não, às vezes é só uma forma de pensamento dela mesma. Mas é aquela coisa que fica incomodando, porque é aqui no coronário que fica gritando. Então, quando a gente fala, vamos harmonizar os chakras. Não é, harmonizar os chakras é o quê? Eu tá com o pensamento, a emoção e a energia voltados para o mesmo lugar. Agora, se eu quero algo, mas eu sinto outra coisa, você está desarmonizada. Sei lá, eu quero muito ser rico, mas eu tenho um monte de frames, de coisas, de emoções, de traumas que dizem que não. Ou então até de emaranhados sistêmicos, né, como consteladora familiar, a gente vê muito disso, que não me permitem ser rico. Vai. E assim, percebe? As coisas não estão alinhadas. Então, o que eu estou sentindo, a emoção que eu estou tendo, não tem a ver com o meu pensamento e às vezes não tem a ver até com a energia que eu estou colocando para fora. Então, alinhar os chakras é isso. Quanto mais alinhados eles estão, quer dizer, quanto mais a minha emoção, o meu sentimento está alinhado com o que eu estou fazendo, mais fluida e mais leve a vida vai ficando. E assim, voltando, porque hoje a gente está encerrando essa série com o coronário. Como é importante a gente realmente não obstruir, digamos assim, essa recepção, essa nossa conexão conosco mesmo. Eu já vi muitos espiritualistas dizendo que, às vezes, muitas daquelas pessoas que estão lá recebendo, digamos assim, um espírito, não está recebendo espírito, está recebendo uma mensagem de si mesmo, do seu eu superior que está ali se comunicando. Só que a gente, na nossa ignorância de não saber, acha que está recebendo uma entidade. A gente tem que começar a tomar posse do valor que nós temos, da luz que todos nós temos. A gente nesse 3D fica muito no ego, o professor, o médico, o terapeuta, mas quem nós somos de fato? É algo muito maior.
quando a gente tem uma pequena fraçãozinha desse acesso, a gente começa a ter coragem de fazer uma série de coisas. Eu faço coisas hoje que eu falei, nossa, eu nunca, há anos atrás, eu estaria aqui fazendo live, eu estaria aqui atendendo. Eu falei, nossa, eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu só comecei a me sentir capaz quando eu comecei a acessar um pouco maior, um pouco mais da minha luz, um pouco mais do que eu sou de fato. A gente vai rotulando as pessoas e aí fica, ai, porque fulano é CEO da empresa. Ai, mas o outro é faxineiro. E o faxineiro pode ter uma luz gigante, imensa e muito maior, inclusive. Então a gente precisa parar de nos nivelarmos por baixo, pela coisa do ego, né? Que rotula, né, Chan? É isso aí. O que nos liga nessa espiritualidade, né? É interessante pensar que a gente tem uma... Tá saindo bem. Oi? Tá picando aqui também? Vocês também estão picotando para mim. Eu tô te ouvindo bem. Não? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Pessoal, alguém... A voz ficou longe. Eu não sei se o fone ficou longe. Não, então o celular não mudou de lugar. Daqui a pouco volta, porque a Shirley foi e voltou também no som dela. Qualquer coisa, pessoal que está aí ouvindo, põe aí no comentário alguma coisa, tá? E é legal a gente entender que existe, né, nesse chakra de 172 pétalas que nos liga a essa espiritualidade, que me vem enquanto a Shirley estava falando, que muitas religiões cobrem, né? Aqui não é permitido tocar, né, o coronário. Por quê, né? Porque esse chakra é um chakra onde você se liga a essa espiritualidade, né? Então aí existem os conceitos religiosos também, que é algo que a gente tem que observar porque existe, né, de fato. E aí você fala, então já sei que é por causa do chakra coronário, né? Por causa dessa ligação que eles estão ali. Mas essa ligação, ela também tem uma glândula, que é a pineal, e a glândula pineal, ela comanda todas as outras glândulas do corpo, né? O ritmo do corpo. Eles chamam de ritmo biológico, mas é circadiano, uma coisa assim. Como é que é, Sônia? O círculo circadiano. Isso. Que é o que regula o circuito no nosso corpo, vamos dizer assim, né? É um circuito do sono, o dia e a noite. Né? Então, assim, à noite, quando você está dormindo, a sua glândula pineal está produzindo melatonina. E a melatonina vai ajudar a controlar todas as outras glândulas. Então, quando você acorda, você vai produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? E que vai te dar ali várias produções, desencadear todo um sistema no seu corpo, um universo, né? Aí dentro do nosso corpo. Mas essa glândula pineal, os espiritualistas falam que ela é a glândula que nos liga à alma, né? Nos liga ao espírito, nos liga ao espírito, né? Então ali é onde você se conecta a este corpo, aonde você se conecta ao seu mental superior, à sua centelha de luz e que vai dando vida. Então, se você tem algum problema provavelmente de alguma parte hormonal, isso já é uma indicação, né, que há um problema na sua pineal. Então, há alguma indicação que esse seu campo espiritual, né, essa visão ampla, esse receber a espiritualidade, se encontra em alguma desarmonia, né, onde você pode ali estar no desequilíbrio, que a gente traz sempre aqui, está no desequilíbrio, né, porque essa produção da melatonina e da serotonina, ela vai desencadear diversas questões no nosso corpo físico. E dentro dessas questões, muito sono. Então, se você não tem um bom sono, né, você vai desencadear situações pela manhã. Então, questões de mau humor, né, de ter sono durante o dia, de ter baixo libido, de vontade de comer muito doce. Pessoas que comem muito, o apetite, daquele que é inexplicável o apetite. Eu não sei por que eu quero comer tanto, com tanta constância, tanto doce, né? Isso pode sim ser um indicador de que o seu chakra coronário ou a sua pineal não está num bom andamento, né? Não está numa boa harmonia. E esse pulsar, né, da pineal, né, pela espiritualidade,
ela traz essa amplitude, essa ampliação, essa sincronicidade dos diversos tempos e espaços, né? Abre os portais, né? É atemporal, vai para qualquer tempo e espaço. E aí a gente sai um pouco dessa visão 3D que a gente tem, né? A gente amplia a nossa visão para muito mais, é tridimensional, outros mundos, outros espaços, né? Outros portais para diversas opções, diversos lugares. Então, se você tem aí alguma questão também nessa parte da visão, de sono, dessa fome constante, se você tem também depressão, né? São questões. A depressão hoje em dia, aqui no Brasil, nós somos da América Latina, eu fui procurar, nós somos o segundo maior índice de depressão, né? Um país que tem sol à vontade, né? É incrível isso. Mas, por quê? De repente, ainda nós não entendemos essa conexão adequada, né? O que te traz de sincronicidade com essa glândula pineal e com essa abertura espiritual. Porque a gente ainda está numa tristeza. Se você, de repente, está numa tristeza, porque você não reconhece algo em você. Você ainda não reconhece essa porção divina, porque você está em algum conflito, né? O conflito do que eu vejo me deixa muito triste, ou do que eu sinto saudades é que me deixa muito triste. É um conflito interno que vai mexendo com toda essa química do seu corpo. E a gente traz de volta que quem está mexendo muito em todas as glândulas é a pineal, é essa conexão com a espiritualidade, com o seu ser espiritual, né? É isso mesmo. E voltando na questão, né, de como nos conectar, porque a depressão também ela pode estar associada, né, a esse corte que parece que só tem esse físico, e é muito pesado se a gente for pensar, porque a nossa rotina a gente tem que encarar que é pesada mesmo. A gente acorda, se a gente não faz o que a gente tem para fazer, a gente não come, a gente não vive, então isso é o normal. Então, assim, não dá para fugir muito disso. Mas o que vem além disso? Porque se, né, uma das leis, vamos dizer assim, do hermética, né, que nosso mundo é mental e a gente está dentro de um todo, de uma mente maior, né, e que a gente é co-criador, eu posso olhar para a minha realidade e falar, tá, e aí, criador? Eu também sou co-criadora. Se eu sou co-criadora, tem uma parte, tem um fio dessa mente maior dentro de mim. Então, como que eu posso criar uma realidade para mim que seja mais leve? Como que eu estou sofrendo com alguma questão na minha vida, como que eu me rearranjo para me conectar melhor com essa mente maior e ser co-criadora de uma nova realidade para mim? Isso é bem possível. Como que eu, como co-criadora, olho para a minha realidade e falo, isso eu não gosto. Se eu não estou gostando, eu entro naquela outra lei de causa e efeito. Se eu sou co-criadora e eu estou colhendo algo, é que eu causei algo e eu estou tendo efeito de algo. Eu estou aqui fazendo uma colheita de algo que não gosto, não quero mais. Então, não está na hora de pegar toda essa colheita, juntar tudo e colocar um fogo, por assim dizer, e falar, tá, é isso daqui? Porque às vezes é difícil olhar para a realidade. É difícil aceitar o lugar onde mora, é difícil aceitar com quem você está vivendo, é difícil aceitar as condições da vida, é difícil aceitar de que família veio. Tá, se eu não estou gostando disso tudo, está reverberando em mim, eu causei em algum momento. É uma lei. E como que eu quero ter outros efeitos? Para eu ter outros efeitos, eu tenho que causar outras coisas. Eu tenho que ser um causador. Eu tenho que criar outros tipos de realidade, recomeçar, arar essa terra novamente. Mas como que eu faço isso, né? E olhando para essas causas que estão vindo na sua vida, e se você não consegue sozinho, né? Tem um monte aí de terapeuta, temos nós aqui também, tem várias coisas que a vida vai te mostrando, porque quando você faz uma pergunta
para essa mente maior, para o seu eu superior, eu quero me conectar. Eu quero olhar para essa realidade, eu quero mudar tudo que tem aqui. Eu quero fazer assim, você vai ter que se trabalhar, porque você está numa frequência, porque você não atrai o que você quer. É o que você é. E o que você é toda essa massa, é toda essa dor, é todos esses Framer, né, que a Shirley falou. É tudo isso que está aí em voga, é essa energia aí pesada que você tem que ir limpando. A gente fala limpar, é transmutar. Eu tenho que ter consciência, né, da família que eu vim, porque eu tendo consciência, eu vou saber que ali eu peguei muitos aspectos e como eu me trabalho nisso. Eu tenho que saber o contexto que eu estou, né? Onde que eu estou no Brasil, eu estou em outro lugar, por quê? Né? Que energia tem aqui? E que coisas que me irritam tanto, que a gente começou falando da sombra, o te irritou, te causou mal-estar, tem um pedacinho ali, um rabicho da sua sombra que você tem que puxar. E às vezes a gente não quer puxar, a gente joga para o outro. Enquanto a gente está jogando para o outro, a culpa é do outro, sim. Foi a minha mãe, porque ela foi narcisista. Foi o meu pai, porque ele sumiu. Foi não sei quem. Eu estou na criança. Eu tenho que assumir a responsabilidade dessa minha vida. Se eu quero mudar a minha realidade, eu tenho que me trabalhar. É começar aí a pegar tudo isso para fazer uma fogueira que eu estou vendo na minha realidade. É fácil? Não, mas eu começo. E quando eu começo, não tem mais fim. E aí eu dei o passo, eu me escolhi, e os escolhidos são os que se escolhem. Tenha certeza que vai ter um monte, né? Eu vou falar um monte, mas de seres espirituais falando: nossa, olha aí, uma pessoa se mexendo. Vamos lá ver o que ela está pedindo. Vamos ler, ver o que essa pessoa realmente quer. Será que ela quer mesmo isso? Será que ela está fazendo isso da boca para fora? É só um game? É só um jogo que ela está fazendo com a vida? Ou é real mesmo? Ela quer essa mudança? Ela quer essa percepção? Ela quer se colocar? Tem que ter coragem. E para ter coragem, a gente tem que vencer nossos medos. E medos, às vezes, que a gente nem sabe de onde vem, a gente está ignorante. Né? A gente não está ali naquele pedacinho do nosso mundo. E aí a gente tem que ampliar esse mundo. Então, se escolha. E quando você se escolhe, com certeza você vai ter contato com seu mentor, com seus amparadores, com quem estiver aí do lado, e você vai começar a ter várias percepções dentro de você e fora de você de que você entrou num caminho. Qual? O seu. E só você pode dizer qual que é. E só você pode se guiar por ele. Você pode ter a ajuda de várias pessoas, mas ninguém vai te dizer que é certo ou errado onde você está seguindo. É só você que sabe, né? Porque você é um ser completo, você faz parte do todo e você é conectada com tudo que existe. Você falou uma coisa que é bem legal, né, Sô? Nós estamos onde nós nos colocamos. Isso é uma coisa que eu repito muito nas minhas sessões, porque se eu fico culpando, principalmente com a relação familiar, a gente vê muito disso, né? Se eu fico o tempo todo culpando meu pai, minha mãe, você não vai sair do lugar. Então, quanto mais cedo você entender que tudo na sua vida, absolutamente tudo, principalmente as ruins, você atraiu por vibração. Por quê? Há casos e casos. Mas eu estou onde eu me coloquei. Quanto mais cedo eu tomo consciência disso, e como você disse, né, Sô, e vejo o que está de fato me incomodando e o que eu quero mudar, mais rápido você sai desse processo. Agora, se eu não me responsabilizo pelas coisas e fico jogando no colo do outro a minha infelicidade, ai, porque meu marido, ai, porque minha filha, ai, porque meus pais, você não vai sair dali. Tem gente que fala, ai, mas na constelação familiar a gente tem que amar os pais. Não precisa não. Precisa aceitar. Precisa aceitar que por algum motivo que a gente às vezes não tem clareza, por vibração, você atraiu esse pai, você atraiu para você essa mãe. Ontem mesmo, numa palestra, eu tava... O pessoal, não, porque eu não conheci meu pai e ele não me fez falta. Tá bom. Só que assim, a célulazinha da qual você veio tem 50% de informação dele. E não é só a informação genética, é a informação de DNA. Falei, se você for atrás, você vai perceber hábitos, gestos, padrões repetitivos que você tem hoje e que vem desse pai que você nem nunca viu. E não que tem que correr atrás desse pai, não é isso. Mas é de repente aceitar que
para esta manifestação, era importante para essa pessoa chegar até aqui através deste pai que ela nunca conheceu. Tudo bem. De repente ela tinha que passar por essa dor. De repente, e não é uma coisa resiliente, eu tenho que ser, então tá bom. Não. É aceitar tudo como foi, aceitar que assim, tudo tá vindo para nossa evolução. E muitas coisas que a gente hoje esperneia e reclama, nós mesmos colocamos como desafios para a gente antes de bater o pezinho aqui nessa terra. E é por isso que a gente fica o tempo todo falando, se conecta com você, entenda de onde você veio, entenda o que você está fazendo aqui. Porque aí você começa a parar de se revoltar com tudo que é externo, e começa a entender que assim, eu criei cada um desses desafios, eu criei cada um desses desafetos, por um motivo. E aí, assim, a gente brinca dizendo que parece videogame, né, meninas? A gente só vai mudando de fase. A gente começa pelas coisas mais leves, vira uma página, aí vem a página seguinte. Então, a página seguinte, a versão seguinte do joguinho vai ser cada vez mais desafiadora. E não é um negócio que acaba, é trabalho para uma vida inteira. Agora, é muito lindo quando a gente pega as pessoas querendo e buscando, porque é o caminho. Agora, aquela que fica ali, no buraquinho da vítima, ou no buraquinho daquela coisa da reclamação, do ficar apontando o dedo para o outro, às vezes perde uma reencarnação inteira. Essas últimas 2 semanas foram bem desafiadoras para mim, que eu tive 2 enterros de 2 pessoas bem queridas. E aí, quando você está lá naquele ritual todo de velório, enterro, você fica olhando e fala, gente, isso é o real para todo mundo. Por que a gente vive achando que só o vizinho vai morrer? Vai acontecer com a gente, com certeza. Então, assim, é uma coisa de aproveitar a caminhada. E aproveitar a caminhada não é também sair que nem um louco, né, buscando todos os prazeres possíveis, mas aproveitar a caminhada fazer o melhor para a minha essência, para o que eu me propus a fazer aqui. E aproveitar mesmo, assim, se tem algo que me incomoda, se tem algo que dói, deixa eu olhar para isso. Deixa eu ir lá buscar um caminho. E que nem a gente falou, hoje em dia tem muita técnica, tem muita terapia, tem muitos caminhos. Agora, sério que você vai querer, sabe, acabar lá? Você vai acabar com todo mundo, debaixo daquela terrinha lá. Então, assim, vamos fazer valer a pena. Eu acho que é essa a palavra, né? Vamos fazer valer a pena. Né, Chan? Quer falar alguma coisa, Wilson? Não, e o corpo físico acaba como todos acabam. E se eu quero me conectar com algo maior, esse é o momento, porque o corpo é uma antena. Tem como. Então, se você está meio desesperançoso, confia, né? Pode falar, Chan. Confia. E quais são as maneiras da gente confiar, da gente olhar um pouco mais para isso, né? De você buscar a conexão cada dia mais daquilo que é matéria, mas que não é matéria, né? Que é real e que é irreal, né? Porque não é palpável, mas a gente sente quando começa a conectar e vai se tornando cada dia mais palpável isso que aparentemente para muitas pessoas é irreal, a espiritualidade, né? Para muitos. Mas a gente, conforme vai galgando esses degraus do conhecimento, da expansão da consciência, que a gente vai ampliando a nossa sintonia, né? A gente vai frequenciando cada vez mais, elevando essa frequência, a gente vai saindo ali da raiva, do ódio, né? Das tristezas, e você começa a oscilar cada vez mais, transita entre isso, porque somos humanos e são emoções humanas, né? Então a gente transita, mas a gente consegue ficar numa frequência um pouco maior, e aí você consegue sentir até mesmo mais palpável no corpo físico essa ligação espiritual. E como que você pode fazer cada vez mais isso, né? Uma boa música, a gente se inspirar, usar as inspirações que temos no nosso planeta, né? Então, vamos nos inspirar pelas boas músicas, músicas que trazem alta frequência, né? Aquilo que você fecha os olhos e aquilo te toca profundo, te alimenta de alguma forma o seu sentir, o seu coração, né?
uma paisagem que você está ali a apreciar, como a gente sempre tem trazido, apreciar a natureza, a beleza que a natureza nos oferece o tempo inteiro, desde uma simples flor a lugares exuberantes de beleza no nosso planeta, né? Então, assim, você pode usar dessas paisagens. Se você não pode ir lá, hoje em dia a gente tem a internet que a gente pode pesquisar, né? Por exemplo, eu gosto muito da aurora boreal, então eu vou lá na pesquisa na aurora boreal, às vezes eu fico meditando ali, porque eu acho aquilo tão lindo, de alguma maneira, assim, é tão agradável para mim, que ali é um momento de conexão minha, um silêncio. Eu trago esse silêncio de alguma forma interior através da visualização de algo que me acalma, né? E a gente pode estar usando também a meditação, que sempre é um momento de você estar desacelerando essas ondas cerebrais para entrar em conexão com a sua espiritualidade, né? Com esse eu que contém em você e para a sua expansão, né? A gente expande e aí vai acessando outros canais, né? A gente pode usar yoga, e como as meninas trouxeram aqui, todas as terapias. Nós somos humanoterapeutas, né? Somos psicanalistas, a gente vai, através dos exercícios, a gente vai cada vez mais abrindo a nossa caixinha para essa conexão. Como eu sempre trago também as frases, né? Gosto muito, usei as frases em todos os nossos chakras, eu não poderia deixar para o último, para a gente aí tá dando uma dica de você estar silenciando com algumas respirações, porque as respirações também trazem, né, essa conexão, esse centramento para você se conectar. Então, nessas respirações onde você deixa o mundo externo lá fora, se conecta com o seu coração, com a sua respiração, você pensa mentalmente, né, nas frases, ó, eu estou conectada à minha essência. Eu reconheço a minha essencialidade. Eu estou comprometido com a minha consciência. Eu sou e permito que a divindade que se expressa em mim. Então, são frases que você vai ali deixando fluir. E nesse momento você também pode perguntar para você, né? O que é a espiritualidade para mim? O que ela significa de fato para mim? E deixa vir a resposta. Não é a sua mente turbulenta que vai querer responder, né? É o seu sentir. Você pergunta e entrega. E se não vier uma resposta naquele primeiro momento, durante o seu dia, os dias que seguem, vá se perguntando para você mesmo. Então você vai usar uma parte racional. O que é a espiritualidade para mim? E vai dando quesitos racionais que você vai respondendo e vai deixando para o universo, porque de repente numa meditação de novo a resposta pode ser completamente outra, né? Porque ela veio do verdadeiro sentir mesmo, né? Do que é a espiritualidade para você, o que ela significa, o quanto você está manifestando a sua espiritualidade nos dias de hoje, de que forma, né? Então são perguntas que você pode estar ali em momentos meditativos fazendo para você mesmo. E pedindo, né? Acho que a questão é essa, eu quero essa conexão maior com a minha missão, com o que eu vim, com a minha tarefa, com tudo, né? Não tenha medo, tem um lugar ali, Deus não está com um cajado na mão, um chicote. Essa pergunta não, essa não. Não existe isso. Então, tudo é possível, né? Então, se olhar, trazer o que está incomodando, né? Se observar e lembrando que essa linguagem, essa troca, não tem língua, né? Não é por língua portuguesa, inglesa, tá? Igual a Chan falou, vai para o seu sentir, vai por aquilo que você observa e coloca ali uma intenção de comunicação. Então, vocês querem falar? Semana que vem a gente começa uma nova sequência de lives, né? Então, a gente está convidando vocês para lerem um livro que é muito legal. Quer falar um pouquinho sobre ele, Shirley? Paulo, deixa eu até pegar. Mas ele está ali longe, vai sair meu fone. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Então, já vamos aqui, ó, pessoal.
Entra lá no nosso YouTube, por favor, estão todas as lives lá, já aproveita e se inscreve, quem não se inscreveu. E tá toda a sequência das lives, né? Estão lá. Né? Um novo mundo. Um novo mundo. A gente vai colocando capa lá no nosso grupo do WhatsApp e a gente vai estar definindo, sei lá, 1, 2 capítulos por semana, enfim, para estar discutindo. E quem puder comprar, você anota isso? Um novo mundo do E14. É isso, para a gente estudar junto mesmo, né? Isso é o caminho, é super importante. Para mim, esse é um dos melhores autores que tem, para a gente começar, né, a enxergar as coisas de outra forma. Vamos nessa sequência. Vamos, essa semana a gente alinha tudo direitinho. Entrem lá, né, no nosso grupo. Livro PDF, posso compartilhar lá no grupo. Então, quem quiser, aproveita, entra lá no nosso grupo para receber direto. Eu coloco o PDF gratuito, que está no YouTube, está por aí, enfim, eu coloco lá sem nenhum problema, tá bom? Ah, você tem um PDF? Tem. Às vezes o PDF ele não tem a... É sempre melhor ter o livro, mas se de repente alguém tiver questões, enfim, vai ter lá, eu vou colocar de qualquer forma para ajudar. Então, Você está colocando? Novo mundo, uma nova consciência. É isso mesmo. Perfeito. Então, um grande É isso. ótima Sim. semana. E até semana Um abraço a todos.